Você já se sentiu derrotado mesmo depois de vencer? Israel sabia o que era isso. Depois da vergonha de Acã, eles conquistaram a cidade de Ai. Mas Deus não queria apenas guerreiros vitoriosos, ele queria corações restaurados. O próximo passo não seria contra um inimigo com espadas, mas contra o esquecimento. Porque o maior perigo do povo de Deus nunca foi a guerra. Foi esquecer o Deus que lhes deu a vitória. O vento soprava suave pelas colinas de Canaã, enquanto o exército de Israel, ainda marcado pelas cicatrizes da guerra e da vergonha de Acã, preparava-se para um novo recomeço. O sol iluminava o rosto de Josué, agora fortalecido pela certeza de que Deus não havia retirado sua presença. Não temas nem te atemorizes, dissera o Senhor. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Josué 8:1. E assim, com a confiança restaurada, Israel avançou. As muralhas de Ai ruíram diante deles, não por força humana, mas pela mão invisível de Deus. A vitória, antes negada pela desobediência, agora foi concedida pela fidelidade. A cidade foi tomada, e o nome do Senhor foi novamente exaltado entre o povo. Mas Josué sabia, aquele triunfo não era o fim da jornada, era apenas o prelúdio de algo maior, a renovação da aliança entre Deus e Israel. Depois da vitória, uma pausa divina se impôs no campo de batalha. As espadas foram abaixadas, os estandartes recolhidos. Deus chamava o povo a algo mais profundo do que a conquista de territórios. Ele os chamava à conquista do coração. O som dos passos ecoava pelas trilhas em direção a Siquém, uma marcha sagrada que atravessava o território inimigo. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros. Ninguém ficou para trás. Era uma peregrinação de fé. As ordens dadas por Moisés ecoavam na memória de Josué, reunir as tribos nos montes Ebal e Gerizim para reafirmar o concerto com o Senhor. E enquanto caminhavam, o texto sagrado se cumpria. O terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. Gênesis 35:5. Nenhum inimigo ousou se levantar. Israel marchava protegido pela presença do Altíssimo, cercado não por muros, mas por promessas. Chegando a Siquém, o vale se abria entre os montes Ebal e Gerizim como um santuário natural. Era ali que Abraão, séculos antes, erguera um altar ao Deus que lhe prometera aquela terra. Agora, os descendentes da promessa voltavam para selar o pacto. Josué construiu um altar ao Senhor sobre o monte Ebal, conforme ordenara Moisés. Um altar de pedras brutas, sobre as quais não se tinha passado ferro. Josué 8:31. Ali ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. E diante de toda a congregação, gravou sobre as pedras a lei de Moisés, um testemunho eterno de fidelidade. O som do martelo batendo na pedra misturava-se às vozes de louvor. Cada golpe era um lembrete. A obediência é a verdadeira muralha que sustenta o povo de Deus. Então formaram-se as fileiras. 6 tribos subiram ao monte Gerizim, 6 ao monte Ebal. Entre os 2 a Arca da Aliança, símbolo da presença divina. Os levitas, em voz alta, começaram a proclamar as bênçãos e as maldições, conforme a lei. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Ecoava de um lado, e do outro a resposta, Amém. Depois a voz soava firme. Maldito o homem que fizer imagem de escultura, abominação ao Senhor. E o povo respondia novamente, Amém. Assim, montanha e montanha se tornaram testemunhas vivas da aliança. O som das palavras sagradas reverberava pelos vales, alcançando o coração de cada israelita. Naquele momento não havia dúvida. Eles compreendiam que as bênçãos de Deus estavam ligadas à obediência e que a desobediência traria a ruína. Josué leu diante de toda a congregação todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo quanto está escrito no livro da lei. Josué 8:34. Ninguém ficou de fora, nem mesmo os estrangeiros que andavam entre eles. Era um pacto nacional, um recomeço espiritual. Aquelas palavras não eram apenas mandamentos. Eram vida, direção e destino. Enquanto o eco das vozes se perdia entre os montes, o povo sentia o peso da responsabilidade divina. Viver em fidelidade ao Deus que os havia tirado do Egito e lhes dera vitória sobre os inimigos. E assim, antes mesmo de possuírem casas, vinhas ou terras, Israel tomou posse daquilo que realmente importava, a presença de Deus.
Era como se o céu dissesse: se me buscardes, de todo o vosso coração me achareis. Ao final daquele dia, o sol descia por trás das colinas, banhando o vale em tons dourados. O altar de pedras reluzia à luz do crepúsculo e o povo, em silêncio, contemplava a grandeza do momento. Eles não haviam apenas vencido uma batalha, haviam sido transformados. As bênçãos e as maldições não eram ameaças, mas lembretes de que cada escolha traz uma colheita. O pacto em Siquém marcou o coração de Israel como um selo eterno. O verdadeiro triunfo não é conquistar cidades, mas permanecer fiel ao Deus que conduz os passos. E é assim também conosco. Enquanto o mundo luta por vitórias passageiras, Deus busca corações dispostos a viver sob sua aliança, onde a obediência gera bênção e a fidelidade traz vida eterna. O lugar escolhido para o concerto com Deus não foi aleatório, era um solo consagrado pela história da fé. Ali, entre os montes Ebal e Gerizim, estava Siquém, o mesmo cenário onde Abraão, séculos antes, ergueu o seu primeiro altar ao Senhor na terra prometida. Foi também o lar de Jacó, onde ele armou suas tendas, comprou o campo e cavou o poço que um dia saciaria a sede do próprio Cristo, quando ele se assentou à beira daquele mesmo poço para falar com a mulher samaritana. Sob o velho carvalho, Jacó havia sepultado os ídolos de sua casa, renunciando à idolatria e renovando sua aliança com Deus. Cada pedra daquele vale guardava memórias sagradas, testemunhas silenciosas de promessas e arrependimentos. Agora, o mesmo Deus que guiara os patriarcas chamava Israel para renovar sua fé, e aquele solo antigo se tornaria o palco de uma das cenas mais grandiosas de adoração e compromisso da história. O vale de Siquém se estendia como uma pintura viva diante dos olhos do povo. Campos verdejantes salpicados de oliveiras antigas, regados por riachos cristalinos que brotavam das encostas, enchiam o ar de frescor e paz. As flores silvestres dançavam sob a brisa, como se celebrassem o reencontro entre o Criador e seu povo. À direita, o Monte Gerizim se erguia imponente, símbolo das bênçãos. À esquerda, o Monte Ebal, severo e rochoso, lembrava a justiça e as consequências da desobediência. As duas montanhas quase se tocavam, formando uma espécie de anfiteatro natural, onde cada palavra proferida de um lado era perfeitamente audível do outro. Era como se a própria natureza tivesse sido moldada para ouvir a voz de Deus. Ali a congregação inteira se reuniu. Homens, mulheres e crianças, todos em silêncio solene, prontos para ouvir o eco da aliança entre o céu e a terra. Seguindo as instruções deixadas por Moisés, Josué ordenou que erguessem um monumento de grandes pedras no Monte Ebal. As pedras foram recobertas de argamassa e sobre elas foi inscrita toda a lei do Senhor, não apenas os 10 mandamentos proclamados no Sinai, mas também as palavras e estatutos que Deus havia revelado a Moisés. Era um testemunho visível, uma declaração eterna gravada não em pergaminhos frágeis, mas em rochas firmes como símbolo da imutabilidade da vontade divina. Ao lado do monumento, Josué construiu um altar de pedras brutas sem ferramentas de ferro, como o Senhor ordenara. E sobre aquele altar foram oferecidos sacrifícios pacíficos e holocaustos ao Deus de Israel. O Monte Ebal, o Monte da Maldição, se tornou naquele instante o Monte da Graça, porque onde o pecado abundou, a misericórdia de Deus se revelou ainda mais profunda. A escolha do Monte Ebal para o altar era cheia de significado espiritual. Era como se Deus quisesse ensinar, de forma visual e eterna, que o homem, por sua transgressão, está sob a maldição da lei, mas, ao mesmo tempo, ele oferece um caminho de reconciliação, o sacrifício. O sangue que escorria sobre as pedras apontava para o sacrifício supremo de Cristo, o Cordeiro de Deus que um dia tiraria o pecado do mundo. Assim como o altar no Ebal representava o perdão sobre o Monte da Maldição, também a cruz seria erguida sobre o solo do pecado para trazer redenção à humanidade. Israel, sem compreender plenamente, estava participando de uma profecia viva, uma encenação divina do plano da salvação. Aquele altar, silencioso sob o sol de Canaã, falava mais alto do que 1000 sermões. Deus oferece graça onde a culpa pesa e transforma maldição em bênção através do sacrifício. Enquanto a fumaça dos sacrifícios subia aos céus,
o povo se prostrava em reverência. As pedras inscritas refletiam a luz do dia, e as palavras da lei pareciam brilhar com o próprio fogo do Sinai. Era um momento de arrependimento, de entrega e de lembrança. Cada família, cada criança, via naquele altar um lembrete de que a obediência traz vida e que o perdão vem sempre acompanhado do sangue derramado. O som das orações se misturava ao murmúrio dos ventos entre as montanhas, como um cântico de reconciliação. Ali no coração de Canaã, o povo de Deus não apenas gravou suas leis em pedra, mas as gravou novamente no coração. E o Senhor olhou do alto e se agradou, pois viu um povo disposto a recomeçar, um povo que havia aprendido que a verdadeira vitória não vem das armas, mas da comunhão com o Deus que perdoa e restaura. As tribos de Israel se organizaram diante dos montes como um exército em formação divina. 6 delas, descendentes de Leia e Raquel, tomaram posição sobre o monte Gerizim, o monte da bênção. Do outro lado, as que descenderam das servas juntamente com Ruben e Zebulon, se postaram sobre o monte Ebal, o monte da maldição. No vale entre os 2 montes estavam os sacerdotes, sustentando a arca da aliança, o símbolo visível da presença de Deus. O som da trombeta ecoou, cortando o ar e ordenando silêncio. Um silêncio profundo caiu sobre a multidão, um silêncio sagrado, como se o próprio céu aguardasse para ouvir. Josué, em pé ao lado da arca, erguendo o rolo da lei, começou a proclamar as bênçãos reservadas à obediência. Sua voz ressoava firme, clara, carregada de autoridade celestial. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Deuteronômio 28, 3. E do monte Gerizim, uma resposta poderosa e uníssona ecoou. Amém. Era o povo confirmando sua fidelidade ao Deus da aliança. Então, com a mesma solenidade, Josué leu as maldições que seguiriam à desobediência. Maldito o homem que fizer imagem de escultura, abominação ao Senhor. Deuteronômio 27, 15. E do monte Ebal a resposta soou como trovão. Amém. Assim, bênçãos e maldições ecoavam entre os montes, cruzando o vale como um cântico alternado entre justiça e misericórdia. Era uma liturgia viva, em que cada voz humana se tornava testemunha do próprio destino. Aquela multidão, unida como um só homem, reconhecia publicamente que a obediência à lei de Deus seria a chave para permanecer em Canaã e que a rebeldia traria a ruína. O som das palavras sagradas se espalhava pelos montes e cada coração pulsava com reverência. Ali o concerto entre Deus e Israel não era apenas lembrado, mas selado novamente em uníssono, com o peso da eternidade. Em seguida, Josué abriu o livro da lei e leu diante de toda a congregação todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo quanto está escrito no livro da lei. Josué 8:34. O som de sua voz preenchia o vale, levando as palavras de Deus a cada ouvido, a cada alma. Era a segunda vez que aquelas leis eram proclamadas, pois Moisés, há poucas semanas, as havia repetido em seus últimos discursos antes de morrer. Mas agora, o próprio sucessor de Moisés renovava o compromisso diante de todo o povo. A lei que fora escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, guardada dentro da arca, agora estava também gravada sobre as pedras do altar e sobre os corações dos homens. Todos podiam ver e ler as condições do concerto. Não havia mistério, nem privilégio escondido. Todos eram convidados a escolher entre a bênção e a maldição, a vida e a morte. E não foram apenas os guerreiros que ouviram aquelas palavras. As mulheres estavam ali, com os olhos marejados de emoção. As crianças, de mãos dadas com seus pais, olhavam com admiração o altar de pedras, os sacerdotes e a arca. Todos, do mais jovem ao mais velho, ouviram a voz da lei, pois Deus queria que nenhum coração ficasse sem instrução. Era essencial que todos compreendessem que a obediência não era apenas dever, mas caminho de vida. O Senhor havia ordenado: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos. Deuteronômio 11, 18, 19. Naquela cena grandiosa, as famílias de Israel entendiam que o futuro da nação dependia da fidelidade de cada lar, da pureza de cada coração e da educação das novas gerações sob a luz da palavra.
O eco dos améns ainda ressoava entre os montes quando Josué encerrou a leitura. O povo permanecia em silêncio, como se o próprio Espírito de Deus pairasse sobre o vale. As palavras que haviam saído da boca do Senhor no Sinai, agora reavivadas em Siquém, gravaram-se novamente no coração de Israel. Aquelas bênçãos e maldições não eram apenas promessas distantes. Eram uma escolha diária. Obedecer seria viver sob o favor do Altíssimo. Desobedecer seria afastar-se da fonte da vida. E assim, entre o monte da bênção e o monte da maldição, o povo entendeu uma verdade eterna. O caminho que conduz à paz e à prosperidade começa na obediência, e a verdadeira liberdade nasce quando o coração se curva à vontade de Deus. Sob o brilho do sol que se punha sobre Siquém, Israel renovou sua aliança, e o céu testemunhou aquele pacto de fé e esperança. Deus sabia que a memória humana é frágil, e por isso estabeleceu um lembrete sagrado no coração da lei. A cada 7º ano, durante a festa dos tabernáculos, toda a nação deveria se reunir para ouvir novamente a leitura completa da lei. Era um reencontro espiritual, uma renovação da aliança entre o Criador e seu povo. Moisés havia ordenado: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. Deuteronômio 31, 10, 13. Era um chamado à unidade e à lembrança, para que a geração presente e as que viriam jamais se esquecessem do Deus que os libertara do Egito. A lei não era apenas para ser lida, mas para ser vivida, ensinada, transmitida. Cada palavra deveria penetrar fundo na alma, moldando o caráter e renovando o temor do Senhor no coração do povo. Mas havia um inimigo oculto, vigilante e incansável. Satanás, o enganador desde o Éden, trabalhava silenciosamente para corromper aquilo que Deus havia santificado. Ele distorce o que o Senhor fala, obscurece a verdade, semeia dúvida e desobediência, levando os homens ao pecado por meio da sutileza. Por isso o Senhor foi tão claro, tão direto, tão específico. Suas palavras não deixavam espaço para confusão. Eram luz em meio às trevas, verdade em meio ao engano. Deus, em sua infinita condescendência, escolheu falar ao homem com sua própria voz, e ainda escreveu com sua mão os oráculos vivos, para que não houvesse dúvida de sua vontade. Cada mandamento, cada instrução, cada promessa foi dada como um escudo contra o poder cruel e enganador de Satanás. As Escrituras não são apenas palavras, são vida, proteção e guia para todos que desejam permanecer sob a sombra do Altíssimo. Entretanto, como o inimigo é diligente em desviar os olhos e os corações da verdade, Deus chama seu povo à vigilância constante. Necessita-se da maior diligência, diz a instrução, para fixar as palavras de Deus no espírito e gravá-las no coração. A palavra deve ser lembrada, meditada, repetida e ensinada, para que o inimigo não encontre espaço. Cada lar de Israel era chamado a ser um pequeno santuário, um lugar onde as promessas e mandamentos de Deus eram conversados, memorizados e celebrados. Era um processo vivo, de geração em geração, porque a fé não sobrevive no esquecimento. Assim como o maná precisava ser recolhido a cada manhã, também a palavra deve ser renovada diariamente no coração do crente. Quando a mente é alimentada pela lei do Senhor, o engano de Satanás perde força e a alma encontra refúgio sob a fidelidade divina. Por isso, o ensino da palavra é mais do que um dever, é uma missão sagrada. Os líderes espirituais e os pais tinham a responsabilidade de manter viva a chama da verdade nas mentes das novas gerações. Moisés havia deixado claro: ensinai-as a vossos filhos. Deuteronômio 11:19. A fé não se sustenta por tradição, mas por instrução. Cada história contada, cada mandamento explicado, cada lição relembrada, tornava-se uma semente plantada no coração das crianças. E Deus pedia que fosse ensinado em linguagem simples, acessível, adaptada à compreensão dos pequenos. A palavra deveria ser o primeiro som ouvido nas casas e o último antes do descanso. Assim, o povo aprenderia a amar o Senhor não apenas com os lábios, mas com o coração, e a fidelidade se tornaria um legado, não imposto, mas cultivado, transmitido pelo amor e pelo exemplo.
O mesmo chamado ecoa ainda hoje. Em um mundo onde as vozes são muitas e as verdades se confundem, a voz de Deus continua sendo o único som que conduz à vida. Cada lar deve ser um altar, cada pai e mãe um sacerdote. A leitura da palavra deve ser a base da fé, o alimento da alma. O inimigo ainda trabalha com o mesmo ardil, tentando obscurecer a mente e desviar o coração. Mas aqueles que mantêm a lei do Senhor diante de si, que a gravam na mente e no espírito, caminham em segurança guiados pela luz da verdade. Assim como Israel era convocado a ouvir a lei a cada 7 anos, nós somos chamados a vivê-la todos os dias, para que a fé permaneça viva, o coração firme, e as gerações futuras encontrem no exemplo dos que creem o caminho que conduz à salvação. Quando Deus ordenou que sua lei fosse repetida a cada 7 anos diante de todo o povo, Ele estava estabelecendo um princípio eterno. A fé precisa ser lembrada para permanecer viva. As gerações passam, os costumes mudam, mas a palavra do Senhor é o alicerce que sustenta cada lar que a honra. Por isso, a leitura pública da lei não era apenas uma cerimônia, era uma renovação da aliança. Homens, mulheres, crianças e até estrangeiros deviam ouvir a voz de Deus ecoando entre o povo, para que o coração de todos permanecesse ligado à sua vontade. Era uma forma de reacender a memória espiritual, de relembrar quem eram e a quem pertenciam. Porque o esquecimento é a porta por onde o inimigo entra, e a lembrança da palavra é o muro que o impede de reinar. Cada 7 anos, Deus convidava seu povo a voltar os olhos ao céu, para que a voz divina jamais fosse abafada pelo barulho do mundo. Satanás nunca descansa. Ele tentou corromper Israel e tenta nos corromper hoje, distorcendo a palavra, semeando a dúvida e o esquecimento. Mas o pacto de Siquém ecoa até hoje. As palavras gravadas em pedra agora precisam ser gravadas no coração. Deus ainda chama o seu povo a escolher entre a bênção e a maldição, entre a obediência e o esquecimento. A vitória sobre o mundo começa na fidelidade. Que escolha você fará hoje? Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo e leve a palavra adiante, para que mais pessoas sejam lembradas de que a verdadeira vitória está na fidelidade a Deus.